a menopausa é a ausência da menstruação por 1 ano, né? Então é a data da última menstruação, ficar 1 ano sem menstruar. Mas não é só isso. Existem fases diferentes, né? Tem uma paciente que tem uma deficiência de progesterona, tem um sono ruim, uma irritabilidade pré-menstrual muito importante, que isso chega a ser um diagnóstico, chega a ser uma doença, né? Que é a TDPM, o transtorno disfórico menstrual. Ela fica muito irritada, ela briga muito com o parceiro, ela fica chorosa, e isso a ponto de ter repercussão no trabalho, em diversos outros. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. Estou impactada, é assim que irei começar essa entrevista. Eu abri a porta para um furacão. Pensa numa mulher diferenciada, ginecologista, do agro. E o mais engraçado é que quando a gente vai fazendo a curadoria de que profissional, né, convidar e compreendendo, é um rostinho, né, tão bonito, tão angelical, parece tão calma, mas vocês vão conhecer exatamente agora a história dessa doutora tão diferenciada. Muito bem-vinda, apresente-se. Nome, onde estudou, por que medicina, conta um pouquinho da sua história e eu já te agradeço, porque foi uma delícia estar aqui no Beck te ouvindo. É gostoso e inspirador ver mulheres educadas, bem-sucedidas, que têm conhecimento e, como você repetiu várias vezes, sabem exatamente onde querem chegar. Bem-vinda! Eu que agradeço, Carol, pelo convite. Me sinto muito honrada em estar aqui hoje. Eu sou Isabela Rezende. Eu sou natural de Goiânia, mas eu fui em Goiânia só para nascer. Porque eu cresci mesmo, foi em Tumbiara e na fazenda. Aí vem minha paixão pelo agronegócio. Eu morei na fazenda até os 13 anos de idade. Eu sempre tive muita certeza daquilo que eu queria para minha vida profissional. Eu brinco que eu queria ser médica, ir na neve e ser vendedora de vaca. Graças a Deus, já realizei esses 3 sonhos. Então, eu sempre quis ser médica, acho que isso sempre foi uma vocação e uma paixão pessoal minha. Falo que mesmo se eu ganhasse na loteria, eu não deixaria de exercer a medicina. A medicina que eu acredito e da forma como eu acredito também. Então, eu sou muito honrada com isso, né? Me formei em 2020, em Araguari. Depois eu trabalhei na época da pandemia. Me mudei para Brasília em 2022 para cursar a residência em ginecologia e obstetrícia pela SESDF. E durante a residência, eu fiz outros cursos complementares e hoje eu
atuo na ginecologia endócrina, na estética íntima e nutrologia feminina. Uau! Quero entender por que a decisão pela ginecologia, em primeiro lugar, e depois por essa inovação de estudos que, para a gente, para o leigo, parecem tão distantes que nutrologia, o que tem a ver com a ginecologia? Eu não sou nutróloga de forma alguma, não é uma área base de atuação, é uma área complementar para entender algumas queixas, né? Porque é muito raro você não atender uma mulher que não queira emagrecer aí 5 quilos. Mas não apenas para isso, sim para tratar algumas estratégias, e eu entendo que, fazendo aí uma correlação com o meio do agronegócio, né? O nosso corpo é um terreno biológico, é uma terra fértil. Então tem que ter todos os pilares muito bem organizados para que toda a orquestra funcione. Então aí entra a parte dos hormônios, da ginecologia endócrina, que eu acho que é algo fantástico e que muda a vida de tantas pessoas e tantos relacionamentos também. E sempre gostei muito de habilidades manuais finas e delicadas. A estética íntima e a cirurgia íntima, ela veio muito bem a calhar com todas essas outras especialidades, e sim para somar, porque é um assunto ainda pouco abordado, pouco discutido e difundido, mas que o resultado é extremamente gratificante e que você consegue mudar muito a realidade das mulheres. Na sua abordagem, você percebeu ao longo da medicina ou buscando novos estudos essa questão da coligação da mulher com relação à parte emocional, física, unido à ginecologia? Com certeza. A mulher, isso é estatístico, né? A mulher, ela tem 3 momentos da vida que ela é mais susceptível a doenças psiquiátricas. Na puberdade, pela alteração hormonal, no pós-parto, né, gestação e pós-parto, porque muda muito, né, o perfil hormonal da mulher durante essa fase da vida, ela está gerando outra vida, além das mudanças fisiológicas e corporais, e também no pós-parto, na menopausa, com o declínio hormonal. Tanto que hoje, o maior índice de divórcios que nós temos é na faixa etária dos 40 aos 50 anos. Isso, assim, é estatístico, é científico, e tem uma correlação gigantesca com a alteração hormonal do climatério da menopausa. Que sintomas nesse período, já que você trouxe a menopausa, passam despercebidos? Irritabilidade. Irritabilidade é algo que as pessoas não levam tanto em consideração, associam a fatores externos, como a correria do dia a dia, mas que tem total relação com a alteração dos níveis de estradiol, progesterona, do FSH, testosterona, enfim, e que melhora muito com a reposição hormonal. A alteração do sono, a insônia, dormir mal, acordar várias vezes durante a noite, e muitas pacientes, infelizmente, acham que são apenas os fogachos, as ondas de calor ou o desejo sexual hipoativo, a baixa libido, que impactam a menopausa, mas na verdade não, isso vai muito além disso. Algumas pacientes podem até ter vertigem pela questão da alteração hormonal. E cada uma, né, cada um de nós é diferente. A idade pode ser ali semelhante, e eu, inclusive, doutora, acreditava que enquanto eu estivesse menstruando, eu não estava no climatério. A menopausa é a ausência da menstruação por 1 ano, né? Então, é a data da última menstruação, ficar 1 ano sem menstruar. Mas não é só isso. Existem fases diferentes, né? Tem uma paciente que tem aí uma deficiência de progesterona, tem um sono ruim, uma irritabilidade pré-menstrual muito importante, que isso chega a ser um diagnóstico, chega a ser uma doença, né? Que é a TDPM, o transtorno disfórico menstrual. Ela fica muito irritada, ela briga muito com o parceiro, ela fica chorosa, e isso a ponto de ter repercussão no trabalho, em diversos outros lugares. E o tratamento é a progesterona na segunda fase do ciclo, né? Para poder melhorar isso. Então, a gente precisa entender, com respeito e com embasamento, claro, que os hormônios, eles regem todo o organismo e também modulam o humor da mulher. Sim. Então, para que fique claro aí, vamos colocar isso em fases, né? Existe o climatério, que é A transição, sim, o período que antecede, né? que inclusive
entende-se ou não, se eu estiver errado, você me corrige, é muito pior do que a menopausa. Essa pré-menopausa, ela dura ali em quanto tempo? E quando você falou que a menopausa ela começa quando eu menstruei pela última vez? Sim, a menopausa é a ausência da menstruação por 1 ano. E o climatério é o período que antecede. Então, muitas mulheres, elas começam a ter alteração do padrão menstrual. Tem um fluxo menstrual mais intenso e um ciclo mais curto. Primeiro ele encurta para depois ele alongar. Ou seja, menstruação a cada 21, 25 dias, 20 dias, para depois uma menstruação com intervalo de 40 dias ou mais. Então, primeiro ele encurta para depois ele alongar. Então, essa alteração de padrão menstrual é algo que marca muito. E aí é nesse período que muitas mulheres que sempre tiveram um padrão menstrual diferente de 3 dias começam a sofrer com anemia pelo excesso de sangramento. Então, você tem, além de uma repercussão hormonal, tem também uma repercussão aí a nível hemantimétrico, a nível de ferro e O que é mantimétrico? a queda do hematócrito, a queda da hemoglobina, a queda do ferro, e essa paciente tem uma anemia que foi causada por uma alteração hormonal que está fazendo ela sangrar muito. Gente, é uma engenharia, né? É uma engenharia linda de ver. E importantíssimo que nós, né, eu nem sei te falar, sabe, Isabela, se a responsabilidade é nossa enquanto entendimento, você como paciente, ou o médico de informar isso para o seu paciente. Eu tive entrevistas anteriores aqui que eu fiquei extremamente feliz dessa questão da ginecologia não nos olharem como um par de peitos e vulva. Sim. Como você enxerga isso? Como é a sua prática? Qual foi a sua, né, decisão? Como que você lida dentro do consultório no dia a dia? Essas mulheres começam a te procurar ali por conta é a minha ginecologista, eu vou uma vez por mês para fazer o preventivo. É assim que funciona ou você tem uma didática? Já minha abordagem é muito diferente. Eu até tenho um jargão que eu não sou médica só de perereca. Vai muito além de um Papa Nicolau. Preciso te entender, preciso saber do seu histórico familiar, entender o seu hábito intestinal, que aí tem uma correlação muito grande, e hoje é uma doença muito em voga, que é o lipedema. Tem total relação com a saúde intestinal, com estroboloma, com o aumento dos níveis de estrogênio circulante e com a predominância dessa doença, que é o lipedema. Então, preciso entender essa paciente como um todo. Como é que está o relacionamento? Como é que está o casamento ou o seu relacionamento conjugal, a vida sexual dessa paciente, o sono, o rendimento no trabalho. Então, eu preciso compreender tudo aquilo que faz parte da sua saúde. Também para rastrear as doenças que são necessárias de acordo com a faixa etária. Então, já fiz diagnóstico aí de mais de uma vez, infelizmente, de câncer coloretal, porque eu sempre peço uma colonoscopia em idade oportuna para aquela paciente com 45 anos ou mais, que é preconizado já, para que essa paciente faça o rastreio a cada 5 anos, tanto da colonoscopia quanto da endoscopia. Uma paciente que faz um diagnóstico de hipertensão, porque reposição hormonal bem feita, ela tem que levar em consideração a saúde cardiovascular, perfil lipídico, avaliação das mamas. Então, muitas vezes, com uma consulta bem feita, você consegue rastrear, às vezes até mesmo tratar essa paciente. Algo muito comum a paciente chegar, doutora, eu acho que eu preciso de uma testosterona. Eu falei, opa, pera lá, vamos entender um pouquinho aqui. Por que você precisa de uma testosterona? Ah, porque minha libido tá ruim ou porque eu quero ganhar mais massa muscular. Mas eu sempre pergunto, onde você produz testosterona? Ah, no ovário? Eu falei, no ovário é um deles. E o que você usa de método contraceptivo? Ah, a pílula. Eu falei, então não faz sentido eu te dar um hormônio se você já toma um outro hormônio para bloquear essa produção indiretamente. Então, assim, eu explico muito porque hoje em dia, com a mídia e com essa difusão, eu acho um termo muito chulo do chip, né? Então, a paciente já chega, às vezes, pedindo. Ah, eu quero isso. Eu falei, não, pera lá. Vamos primeiro ajustar. Como é que está seu estilo de vida? Está fazendo atividade física? Qual o seu método contraceptivo? Porque não adianta eu te dar testosterona
Se você tem um SHBG muito elevado, eu preciso primeiro ajustar o seu contraceptivo, preciso primeiro ajustar o seu estilo de vida, os seus níveis de vitaminas, para que você seja, então, se assim indicado, merecedora de um hormônio. Porque o hormônio, ele muda a sua vida para melhor, mas ele não muda os seus hábitos. Então, tudo isso tem que estar muito bem correlacionado. Faz todo sentido. Qual foi o termo que você falou que faz essa coligação com relação à testosterona? SH? É um exame. Paciente usuário de anticoncepcional, elas costumam ter um SHBG bastante elevado. E o SHBG, ele faz esse transporte, né? Ele avalia os níveis de estradiol, os níveis de testosterona. Então, não faz sentido fisiologicamente falando, né, de fornecer um hormônio para uma paciente que está bloqueando. Exato. Então, eu falo para a paciente, falo, ó, se eu faço isso, não é elegante, não é científico, isso não vai funcionar. Então, vamos primeiro ajustar isso daqui, para depois, então, às vezes, com essa simples troca, com esse simples ajuste, você já consegue resolver a queixa da paciente. Por uma mudança pequena, que parece que não vai ter grande impacto, mas que tem um impacto muito grande. Você trazendo essa situação, a gente está falando de uma mulher que ainda está menstruando e que chega com uma necessidade hormonal. É possível que eu precise fazer esse equilíbrio hormonal antes da menopausa? Ou seja, eu tenho que frequentar o ginecologista, compreender, já fazer essas avaliações, porque talvez eu possa estar vivendo alguma situação, ou essa questão hormonal tem somente tudo a ver com a idade? Não, tem pacientes, assim, até na semana passada eu tive uma paciente de 36 anos que fazia uso de pílula anticoncepcional, e eu deixo um alerta muito grande. Não é para parar de tomar anticoncepcional, porque aí a gente abre um outro precedente, que é a gravidez indesejada. Mas esse caso em específico, essa paciente fazia uso dessa pílula anticoncepcional e por uma determinada razão, estava se programando para gestar novamente, parou de tomar e nunca mais menstruou. Então, a pílula, ela simulava um ciclo menstrual, mas na verdade ela já tinha uma falência ovariana prematura. Então, tem essa grande questão. O uso da pílula influencia não na menopausa, mas na questão da dosagem hormonal. E o ovário, nesse inteirinho aí, isso era uma questão fisiológica dela, mas não tem nenhuma ligação com o uso constante e contínuo da pílula. É porque o uso constante e contínuo da pílula, ele simula uma menstruação. Então, se a paciente está menstruando, ela acha que ela não está na menopausa, porque ela está menstruando. A menopausa é a ausência da menstruação por um ano. Mas a pílula anticoncepcional, ela simula o ciclo. Então, ela vai achar que ela está na menopausa quando ela chega lá no consultório como já aconteceu, 55 anos, tomando uma pílula anticoncepcional até hoje. Que não tinha necessidade nenhuma. Nenhuma. Então, assim, a pílula, ela simula uma menstruação. Seu endométrio vai descamar, você vai ter uma menstruação, então você não tem um marco fisiológico da ausência da menstruação. Uau, ela inibe. O que você sugere? Porque a gente ouve tanta coisa, tem tantas crenças aí com relação a contraceptivo, métodos contraceptivos. Então, eu, né, já usei o de cobre, né, o DIU, porque isso é muito engraçado, né? Pra você ter ideia, eu menstruei a primeira vez, eu tinha 11 anos. Eu fiquei sem menstruar até quase 19. A gente tem a imaturidade do eixo hipotálamo, hipófise e ovário nos primeiros 8 anos da menarca, então isso é algo comum. É mesmo? Uhum. É algo comum, pela imaturidade do eixo. Claro que a gente sempre... eixo? Hipotálamo, hipófise e ovário. Mas aí você está falando de questões sim, do cérebro? Sim, porque tudo isso para a produção de NRH, LH, FSH, passar ali pelas células da teca granulosa, toda a orquestra hormonal, ela é muito mais complexa do que a gente imagina. Então, as pacientes, nos primeiros 8 anos da menarca, a menarca é a primeira menstruação, sim, elas podem ter essa imaturidade do eixo e ter essa alteração do padrão menstrual. Eu também fui uma paciente, né? Menstruei muito jovem, fui quase que uma puberdade precoce, e também tinha ciclos completamente irregulares. Total. Tanto que eu nunca soube, quando eu chegava, né, no ginecologista, até depois mais velha, acho que até eu queria tanto estar menstruada que eu colocava mods. Esperando. Para poder ficar igual ali. Mas, enfim, e
E aí, depois disso, eu me assustei quando você falou, vou ter que perguntar, e essa imaturidade é algum problema ou não? Não, É comum? é comum. Tanto que você começou a menstruar corretamente quando? A partir dos? 19, exatamente no Exatamente 8 cálculo anos que você depois. fez. Exato. Imaturidade do eixo, hipotálamo e hipófise ovário. E aí, tentei depois métodos, né, contraceptivos. Coloquei aquele, eu acho que é o Implanon. ou Implanon, ou não, tomei a injeção na época, menstruei o mês inteiro. Todo progestágeno contínuo, assim, no caso, pode acontecer isso. Né? E aí vi também mais um problema, enfim, não me lembro o motivo. Coloquei o DIU de cobre e sangrava bastante. Aumento de fluxo menstrual, né? Paciente que já tem fluxo menstrual aumentado ou tem muita cólica, eu não indico o DIU de cobre justamente por conta disso. Aí eu vi, né, minha mãe trabalhava sempre, as idas era com algum gineco que minha mãe trabalhava junto, e eu ia viajar, eu ia mudar, né, mudei para Boston em 2015, e como que eu ia ficar, e a minha irritabilidade, a TPM era muito grande, e eu estava indo assumir, né, uma frente nova, morando num país, e de alguma forma alguém me falou, Mirena, você não vai menstruar mais e reduz muito a questão da TPM. Em alguns casos, não são todos, mas em alguns casos o Mirena ele também é anovulatório. Para paciente que tem muita TPM, o ideal é que a gente faça um bloqueio da ovulação. O Mirena não faz isso em todos os ciclos, tanto que depois eles desenvolveram o Cailina. O Cailina ele não é anovulatório. O Mirena, em alguns casos, sim, ele é anovulatório. E o Implanon, que ele é anovulatório. Então, para controle de TPM, temos que usar algo anovulatório, que bloqueia a ovulação. Pílula anticoncepcional também é anovulatória. Nunca tomei. Mas aí, hoje em dia, né, vem tudo isso, não é bom tomar pílula, é muito hormônio, o que se faz, não se faz, coloca DIU, não coloca nada, usa camisinha, e o que de verdade, né, é benéfico, qual o mito que tem aí por trás das pílulas anticoncepcionais ou não é mito, e essa questão do período, né, de gestar, em que momento é importante estar ali realmente atenta, e eu te falo isso, doutora Isabela, porque realmente eu ainda acredito que tem muita gente que não sabe, não está atenta. Eu mesma, eu tenho um filho de 20 anos, engravidei, sei lá, ali pelos 20 e poucos, e quando eu fui pensar novamente em alguma possibilidade de ter filho, aí que eu vim saber que poderia ter congelado, que era até aquela época. Acho que eu fiz muitas perguntas, mas como você é um geninho, você... Eu sempre pergunto para a paciente, né? A mulher, ela sempre é muito cobrada em relação à vida reprodutiva. Mas hoje nós temos uma cobrança muito maior em relação à vida produtiva. Então, cada dia mais, a idade de gestar, ela é postergada por vários fatores. Ou porque não encontrou o parceiro ideal, porque no meu ponto de vista, filho, ele vem dentro de um projeto que é o casamento. Posso divergir muitas opiniões, mas eu tenho essa opinião pessoal. Só que, depois dos 30 anos, a nossa reserva ovariana, ela cai drasticamente. Então, tem muita brincadeira, né? Trintou, congelou. É importante avaliar a sua reserva ovariana para poder se programar. Eu tenho pacientes que chegam no consultório querendo uma segunda gestação ou até mesmo uma primeira gestação, já depois dos 35 anos. Então, em casos específicos, claro, avaliando primeiro o espermograma do parceiro, porque muitas mulheres se cobram isso, que, poxa, eu tenho um problema, eu não consigo gestar, mas elas esquecem de avaliar o parceiro, que é algo indispensável quando se fala em saúde reprodutiva. E uma outra questão também é a dosagem do hormônio antimileriano, para poder ter uma noção de como que está a sua reserva ovariana. Ok, aí eu te perguntei dos métodos Contraceptivos. Hoje, qual o melhor método contraceptivo? Aquele que você se adeque. Nenhum método substitui o preservativo. Claro, a gente está falando aí de uma proteção de barreira contra doença sexualmente transmissível. E é algo que eu puxo a orelha das pacientes.
Porque, poxa, eu uso DIU, eu tomo pílula direitinho. Ok, mas você está em um relacionamento monogâmico? Foi rastreado alguns tipos de IST? IST não é só sífilis e HIV, tá? IST compreende clamídia, gonococo, ureaplasma, micoplasma, uma série de doenças que, a longo prazo, elas podem causar uma doença obstrutiva das trompas. Então, essa avaliação, ela é importante. Hoje, eu gosto muito dos métodos de longa duração, que são os LARCs. DIU de cobre, cobre com prata, Mirena, Cailina, Implanon. E tem também os métodos definitivos, laqueadura e vasectomia. Pílulas anticoncepcionais, que são excelentes. Tem também o anel vaginal, que é um método muito bacana. E também tem o adesivo. Das pílulas anticoncepcionais, depende muito do perfil da paciente. Perfil de pele, perfil de pelo, de ciclo. Então, a pílula anticoncepcional da sua amiga provavelmente não é a mesma que você deveria utilizar. Eu uso a pílula X. Ela é boa? Depende. Depende. Eu falo que uma pílula que não é nem um pouco boa é aquela que você toma um dia às 11 da manhã, no outro dia às 15 da tarde, no outro dia às 10 da noite, no outro dia você esqueceu. Então, o melhor método contraceptivo é aquele que você utiliza corretamente. E, claro, existem as contraindicações pelos critérios de elegibilidade. Uma paciente que é hipertensa, uma paciente que tem enxaqueca, ela não pode utilizar qualquer tipo de pílula anticoncepcional. Na prática, eu acho o DIU, Mirena, Cailina, para alguns casos, né, o DIU de cobre também, ou até mesmo Implanon, muito seguros pela eficácia de não depender da tomada da paciente. Então, todos os métodos estão aí para isso. Tomar anticoncepcional é imprescindível que seja todos os dias no mesmo horário. Sim, idealmente todos os dias no mesmo horário. Algumas pílulas têm uma meia-vida maior, mas geralmente a gente sempre pede para o paciente tomar todos os dias no mesmo horário. Doutora, a pílula do dia seguinte. Nossa, me lembrei disso você falando, isso é uma explosão de hormônio, faz muito mal. O que você tem a dizer sobre isso? Realmente, uma dosagem bastante elevada, né, de levonorgestrel 150 miligramas. Depende da fase do ciclo que você... Na hora da gente legendar, ninguém vai conseguir lembrar qual foi o termo que você falou. Fala de novo. Levonorgestrel 150 miligramas. Levonorgestrel 150 miligramas. É a pílula do dia seguinte. Uhum. É realmente uma dosagem hormonal muito maior. E um método que poucos conhecem é o DIU de cobre como método de contracepção de urgência. Ele é válido também, se colocado aí nos primeiros 3 dias pós-coito. Poucas pessoas sabem disso. Deus. É válido também como contracepção de emergência, o DIU de cobre. Não vou nem entrar no assunto que eu pensei, porque eu acho que isso vai para uma outra seara, mas de um jeito ou de outro, se tiver acontecido algo, esse DIU vai expurgar esse... Até a pílula também, né? Porque ela vai promover ali, depende da fase, né? Se já ovulou, estou falando só para te explicar, mas se você já ovulou, ela vai descamar o endométrio. Então, se fecundou, não vai lidar, não vai ter terreno propício para isso. E se fecundou, você colocou um DIU de cobre, aquele endométrio vai ficar hostil e vai... Aí a gente entra num assunto muito polêmico, né? Sim, sim. Só a nível de... Sim, mas o DIU de cobre, ele é contracepção de emergência também. Entendi. Até deixa eu me situar aqui. Nós já falamos, né, sobre os impactos do hormônio, produtividade, libido. Eu tinha uma pergunta, né? Porque normalmente cada médico ele vai atraindo, né, ali naturalmente um grupo de mulheres. Você é mais procurada por mulheres que estão em que fase? Menopausa, puberdade, quem? Hoje, trabalhando com ginecologia endócrina e em algumas partes também, como você faz uma reposição hormonal bem feita, essa paciente ela vai ter uma melhora da qualidade de pele, ela vai emagrecer, então as pacientes elas procuram para isso também, para se programar, para essa avaliação hormonal. Então, eu tenho um público
heterogêneo em relação a isso. Eu tenho um público que procura para estética íntima, hoje em Itumbiara principalmente, que é um assunto, eu vejo que novo ainda, e a maioria das pacientes, se não 60% do meu público, são pacientes 40 mais, que já se programam para uma avaliação de reposição hormonal. Maravilha. Estética íntima, ainda há muito tabu e eu acredito plenamente, concordo com você, que tem muita gente que desconhece. Eu aqui nas entrevistas com consultório aberto, fico chocada, teve um dia eu falei, gente, então agora tudo que faz no rosto... Sim, com certeza. Estética íntima é algo que veio muito para somar. A ginecologia regenerativa, em geral, ela é para regenerar. Às vezes essa paciente teve um câncer e ela tem uma contraindicação absoluta à reposição hormonal, pensa como é que ela fica, com uma atrofia vaginal muito importante. Então, para essa paciente, o laser de CO2 é fantástico, porque você melhora muito a lubrificação, você ajuda também no caso de incontinência urinária e dá uma qualidade de vida excelente para a mulher e para o casal também. Não só para o casal, porque a mulher que às vezes tinha escape de urina, ela não vai ter mais, porque ela fez um laser, melhorou a qualidade de vida dela, teve um fortalecimento ali da musculatura daquele períneo. Então, a estética íntima, ela veio para somar, muito. Às vezes, quantas pacientes falam, doutor, eu nunca namorei com meu marido de luz acesa. Aí você pensa, poxa, quantos anos de casado? Ah, 20. Por quê? Ah, porque eu me incomodo, eu acho que é feio. E depois que você resolve aquela queixa, a indicação é essa, a queixa da paciente. Claro que com bom senso. Depois que você resolve aquilo, o prazer dessa paciente é muito maior. E muitas vezes, até porque prazer não é totalmente o físico ali, é a cabeça dela, de estar tranquila. Com certeza. Quando a gente fala sobre desejo sexual hipoativo, sobre libido baixa, é um dos temas mais desafiadores do meu consultório. Tudo isso está interligado. Como que está a sua relação com o seu trabalho, a sua relação com o seu parceiro, a sua relação consigo mesma? Você tem olhado para você com carinho? Você está gostando do que você vê no espelho? Você tem cuidado de você? Porque se esses pilares não estiverem muito bem estruturados, a libido ali é um destino final. Sim. Então, você tem que organizar muito bem tudo isso, porque não é só testosterona. Testosterona é importante, com certeza, mas não é só testosterona. E não adianta você repor testosterona numa paciente que às vezes precisa de uma reposição de estradiol, de progesterona. Tem que ter toda ali aquela orquestra hormonal funcionando bem e bem suplementada também, com um estilo de vida adequado. Então, libido é uma questão extremamente abrangente, multifatorial, mas que é uma delícia trabalhar porque os resultados são muito bons. Você tem alguma história, né? E claro, reservando nomes, enfim, de uma mudança que foi muito grande, algo que você queira compartilhar, e quais são os procedimentos que você realiza na estética íntima? Bioestimulador de colágeno. Que serve para os grandes lábios. Principalmente hoje, com o emagrecimento aí, a gente tem ferramentas excelentes, semaglutida, tirzepatida, o Wegovy, Ozempic, Mounjaro, hoje agora com o lançamento do Retratutide também. Nem sei desse. O Godzilla, vai sair no mercado, acho que até ano que vem. Promove ainda mais emagrecimento. Então, hoje em dia, tem se estudado muito sobre isso, né? E com o emagrecimento, e também com o envelhecimento, você tem aí... dificuldades. Sim, o colágeno cai bastante. E a flacidez vulvar, ela pode ser resolvida com o bioestimulador de colágeno. Nós temos preenchedores, laser de CO2, tanto para rejuvenescimento quanto para canal, para paciente que tem ali incontinência urinária, urgência urinária, ou até mesmo incontinência fecal. Radiofrequência, ablativa, não ablativa. Temos os procedimentos para clareamento íntimo e também, dentro da ginecologia regenerativa, tem o Skin Booster, tem o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, que a gente pode fazer um procedimento que eu acho incrível, que é o O-Shot, que é o plasma rico em plaquetas, a gente tira o sangue da paciente, o sangue vai para uma centrífuga e ele vai se dividir. A gente tira a parte amarelinha, que é o plasma, que é seu, saiu de você, do seu sangue. A gente trabalha esse material no consultório e nós infundimos ali no ponto G, periclitoriano,
E para paciente com muito ressecamento, a gente pode fazer pápulas no períneo posterior, ou para paciente que tem fissura. Aquele material autólogo, ele é altamente regenerativo. Isso melhora, como você regenera, você melhora a lubrificação, melhora a sensibilidade e, consequentemente, melhora o prazer da paciente. Você vai injetar uma... Eu vou injetar PRP no ponto G e periclitoriano. Isso é o O-shot, que é muito bem estudado. O Brasil ainda tem muita questão sobre isso, né? Mas isso é para a mulher, não é para o parceiro, não. Porque a mulher, ela vai ter mais prazer na relação sexual, seja ela com penetração ou sem penetração, que você também melhora muito a lubrificação, porque é um procedimento da ginecologia regenerativa. Você vai injetar esse plasma direto ali no meu clítoris? Ele é injetado no ponto G, que eu consigo ver Onde ali. é esse ponto G? Vamos lá, por eu favor. sei onde é o ponto G. O ponto G é uma rugosidade que a gente tem no canal vaginal, que fica ali na transição, próximo ali no períneo anterior. Eu consigo perceber pela diferença de textura. Visualmente, eu consigo vê-lo e com o toque também consigo sentir. Tem uma alteração de rugosidade naquela região, que é o ponto G. Então, ele é dentro do canal vaginal. Então, o PRP, ele vai no ponto G e também periclitoriano. Isso tudo é com anestesia? Sim. Local? Sim. Toda paciente que faz, assim, é um procedimento muito tranquilo, é muito tolerável, e toda paciente que eu faço uma vez, ela volta para fazer de novo. Quanto tempo depois? Depende muito da paciente. De 4 meses, 6 meses, geralmente a duração. Tem paciente que fica bem até 1 ano. E os resultados, ou o que elas dizem, a mudança 3 dias depois. E lubrificação? Não só lubrificação, a sensibilidade aumenta bastante também. E talvez mulheres que não têm, por exemplo, orgasmos... como é que eu vou chamar o orgasmo? Peniano? Com penetração, você fala? Com penetração, isso. Melhora bastante. Não é, nossa, mudou a minha vida, mas é algo que soma muito, que melhora bastante. Esteticamente falando, visualmente falando, né, quais são os procedimentos que vão ali mudar a aparência da vulva? Isso. Bioestimulador. A vulva é tudo, né, doutora? Pequenos e grandes lábios, que eu nunca sei quem é pequeno ou quem é grande. O grande é a pele, o pequeno é o de dentro, o que é rosado. Uhum. Bioestimulador de colágeno para paciente que emagreceu muito, preenchedor também, que às vezes quer volumizar aquela região. Tem um procedimento de clareamento e o procedimento cirúrgico, que é a retirada ali do excesso, tanto dos grandes lábios, dos pequenos lábios, perdão, quanto também do capuz clitoriano. Então, depende da indicação cirúrgica. Mas e você hoje, faz todas elas? Faço. E também tem paciente que, por algum motivo, teve um aumento excessivo do clitóris. Então, aí essa cirurgia já é mais delicada, que é a clitorotomia, que é retirar um pedaço do clitóris. Tem a clitoropexia, que é a sustentação do clitóris. E, mais conhecidas, né, tem a labioplastia ou ninfoplastia. Aí a gente tem uma labioplastia menor, que é só o excesso da mucosa dos pequenos lábios. Tem também a capusplastia e tem também pregas acessórias. Então, é uma cirurgia que muita paciente pergunta, quanto custa a labioplastia? Depende. É uma labioplastia simples? Tem prega acessória? Tem capuz? Então, não conseguimos passar valores sem avaliar essa paciente. Boa pauta. Em média, né? Eu nunca fiz nenhum procedimento estético íntimo. E quais são, em média, os valores dessa? É o mesmo semelhante ao rosto, o bioestimulador? Uma cirurgia de labioplastia depende muito, né? Ela vai de 4 a 12 mil. Depende do que é feito, da programação cirúrgica desse paciente. E quando fala de ninfoplastia, não é só a retirada ali dos pequenos lábios. Às vezes você precisa tirar, tem capuz acessório, tem prega. Então, a gente tem que avaliar para poder passar o planejamento cirúrgico e precificar. E, doutora, isso vai para além da estética, né? Tem pessoas que questão de higiene também. Questão de higiene. Tem paciente que, com determinado tipo de roupa,
machuca, incomoda na calcinha, isso é muito além. É uma estética funcional. Claro Sim. que se a gente percebe que não é, a gente já conversa e explica também que não tem indicação. Tem um tamanho igual pênis, que é Tem. tamanho X, tamanho Y, isso é funcional, isso não é, no caso das Do mulheres? clitóris tem. Tem. Quando a gente estuda técnica cirúrgica, tem sim. A gente mede, vê a quantidade que passou ali do introito, mas tem sim, tem a classificação. Tipo 1, 2, 3, tem várias classificações diferentes. E os lábios? Também. Tem um tamanho? Tem. Uhum. Tem classificação para todos eles. Depois, onde é que a gente pesquisa, né? Na internet? Muito específico. A gente só vê isso mesmo quando você vai estudar e se especializar em estética íntima. Tem várias classificações diferentes. E essa mulher não está tendo incômodo, tá tudo bem, tá tudo ok ótimo. com a área dela, tá ok, vida que segue. Vida que segue. Agora, o laser de CO2 para canal vaginal, eu acho que é um investimento a longo prazo, porque você melhora muito ali o trofismo, colágeno para aquela região e também previne incontinência urinária. Então, é um investimento. Esse não é estético, além da estética, é puramente funcional. O laser de CO2 para canal vaginal é um investimento a longo prazo. Quantas vovós aí não têm incontinência urinária? E a questão dos exercícios para o assoalho pélvico? São fundamentais, não substituem, somam-se, claro, com o laser de CO2. Hoje a gente tem a cadeira em cela também, tem o Dr. Arnold, que é para contração e fortalecimento da musculatura ali do assoalho pélvico. Lembrando que sobrepeso também é um fator que influencia na incontinência urinária. Sobrepeso e também pegar peso, tantas outras coisas que nós mulheres acabamos ali fazendo, né? Musculação é um investimento para tudo, para saúde óssea, para movimentação, para saúde no geral. Musculação em específico ou qualquer atividade física, ou a musculação é imprescindível a partir de... A musculação é imprescindível. Com o aumento do FSH, você tem uma ativação dos osteoclastos. Isso promove a osteoporose. Como evitar esse processo? Uma reposição hormonal bem indicada, suplementação também bem indicada, seja de cálcio, de vitamina D, e musculação. Porque a musculação, ela vai fazer com que o cálcio seja fixado nesse osso. A musculação ela é imprescindível para a saúde no geral, tanto para a saúde óssea quanto para a saúde mental. E, claro, bem aliado e associado com a reposição hormonal, não só para a questão da prevenção da osteoporose, como também para a prevenção de Alzheimer e também pela questão estética, porque com a alteração hormonal, nós alteramos também a forma de deposição de gordura corporal. O estradiol ele é um hormônio importante para isso. E, claro, com certeza, o FSH. Voltando, só para a gente fechar a questão da estética íntima, quanto tempo eu fico fora do trabalho? Isso dói? As dúvidas que eu imagino que você deva ter ali no consultório. Cirurgia, no mínimo 10 dias. Claro, nós avaliamos qual é o tipo de trabalho, mas eu peço sempre 10 dias fora do trabalho. O pós-operatório é muito tranquilo. Eu nunca fui paciente, né? Nunca fiz cirurgia de estética íntima, mas eu já vivi um pós-operatório na minha casa. E realmente é muito tranquilo quando a cirurgia é feita por um médico capacitado e, claro, com uma tecnologia que cause o menor trauma e impacto nessa região. Aí entra o laser de CO2 para a gente poder operar com o menor trauma e o menor impacto possível para que a recuperação seja ainda mais rápida. Tem risco? Claro, muitos riscos. Hoje, infelizmente, alguns profissionais não médicos promovem aí uma cirurgia a laser, que na verdade é uma queimadura. E eu já peguei muitas pacientes com uma deiscência, com queimadura de 3º grau, que precisaram ficar internadas, que não conseguiam nem urinar por conta de um procedimento que não era cirúrgico, mas que foi vendido como, e que teve um desfecho muito desfavorável. Então, é importante
avaliar e procurar um profissional muito bem qualificado, porque quando tem impacto negativo é muito triste. Algum outro profissional não médico? Não, só os médicos são capacitados. Ou ginecologistas especialistas em estética íntima, ou cirurgião plástico também especialista em estética íntima. Não é porque o médico opera que ele vai saber operar essa área tão delicada que é a área íntima. E engraçado, né? A gente vê procedimentos, anomalias, erros, enfim, no rosto, mas dificilmente alguém vai estar, talvez, expondo. E o índice desses erros, desses problemas, são altos, doutora? Eu já tive 2 pacientes no pronto-socorro que operaram com um profissional não médico, não operaram, né? Mas que fizeram um procedimento com um profissional não médico e que tiveram um desfecho muito desfavorável. Uma delas até teve que ficar internada utilizando sonda porque não conseguia ter uma diurese espontânea. Então, cirurgia íntima é coisa muito séria que tem que procurar um profissional muito qualificado, seja um médico ginecologista ou um médico cirurgião plástico para realizar esse procedimento. Claro que com uma tecnologia que favoreça também essa recuperação. Nenhum procedimento é isento de risco de complicação, mas que você escolha bem o seu profissional. Segurança, reposição hormonal, câncer. Como fazer essa reposição com segurança? É mito essa questão do câncer e da reposição hormonal? Quem já teve pode fazer? Quem tem contraindicação para essa reposição? E o que fazer? Há uma sobrevida? Claro, é um tema muito complexo, sim. Eu acho que a gente fica horas falando sobre isso. E até onde isso surgiu. Esse medo surgiu por conta do estudo WHI, que pegou mulheres já de uma faixa etária mais velha, uma média de 63 anos. Claro que também com mais problemas de saúde. E os hormônios utilizados nesse estudo foi estrogênio químico conjugado e acetato de medroxiprogesterona, que era o que você tinha ali para utilizar. E muitas pacientes tiveram desfechos ruins, tanto cardiovasculares, tanto quanto oncológicos. Hoje, nós temos vias mais seguras e hormônios com uma qualidade e uma posologia melhor, que é a via transdérmica e a via de implante micronizado e bioidêntico. Bioidêntico não significa que não seja sintético, tá? É sintético, mas é uma molécula semelhante àquela que você produz. Então, hoje, a qualidade dos hormônios utilizados são melhores do que as utilizadas antes. Contraindicação absoluta, ela existe, mas não são muitas. Histórico pessoal de câncer de mama, assim, depende muito do tipo histológico desse tumor, da avaliação, mas a contraindicação absoluta ela tem que ser avaliada caso a caso. Mas hoje eu falo que o que causa mais câncer é o sedentarismo e um estilo de vida ruim do que a reposição hormonal. E eu sempre pergunto para a paciente, até quantos anos você quer viver? E medo, para mim, é uma contraindicação absoluta. Claro, eu sempre vou explicar para a paciente os guidelines atuais, as medicações utilizadas, mas a paciente com medo, para mim, isso é uma contraindicação absoluta. Mas é triste a gente ver ainda muita desinformação em relação ao universo dos hormônios. E, claro, tem também muita prescrição sem pudor nenhum. A gente pega muita atrocidade dentro aí da prescrição e da reposição hormonal. Inclusive por médicos. Claro, por médicos. É uma área que cada dia é mais invadida. Tem odontólogos que prescrevem reposição hormonal, tem médicos que prescrevem reposição hormonal que não tem nenhuma formação para isso. Então, claro, é muito importante você avaliar o profissional que você escolhe para fazer a sua reposição hormonal. Como eu avalio o profissional qualificado e habilitado para fazer reposição hormonal, doutora? Essa pergunta é muito difícil, porque não é porque o profissional tem um RQE, um registro de especialista, então, assim, é algo muito delicado encontrar isso, um profissional sério para fazer uma reposição hormonal séria como ela deve ser feita. Doutora Isabela, terminou residência, acabou de abrir um consultório na sua cidade, trabalha também aqui em Brasília, ainda tem a questão do agro. Como é que você está manejando, como é que você está fazendo esse malabarismo todo e como está sendo para você lidar com tudo isso? Empreender, com certeza, não é fácil.
Nós nos formamos médicos. Agora, essa parte de gestão, essa parte de empreendedorismo, não é nem um pouco fácil. Temos muitos impostos, você tem que ter uma rede de apoio bem estruturada, porque não é fácil empreender. Mas eu sempre soube muito bem o que eu queria e onde eu queria chegar. Eu falo que com 13 anos, com 12 anos de idade, eu comprei minha primeira cabeça de gado, de todos os dinheirinhos que eu fui juntando desde os 8 anos. Porque eu sempre soube o que eu queria. E eu sempre soube a medicina que eu queria oferecer para minha paciente, por isso que eu sempre busquei me qualificar durante todo o processo de formação para que eu entregue o melhor para a paciente. Então, para isso, empreender é um grande desafio, se não o maior desafio que eu fiz foi voltar, estar nesse processo, né, de voltar para a minha cidade e abrir um consultório do zero para você ir aprendendo, para você transformar a vida de tantas mulheres, mas é muito gratificante, porque eu atendo pacientes que às vezes foi minha professora. Então, esse voto de confiança, essa troca é muito legal, por você estar na sua cidade, por você poder entregar ali uma medicina de qualidade, é com certeza um desafio muito grande. Porque não é só atender, é empreender também. Sim, como você quer ser reconhecida? Eu quero entregar ciência, resultado e tecnologia para minha paciente. Eu quero resolver da melhor maneira possível todos os problemas daquela paciente. Eu quero otimizar, eu quero que ela envelheça bem, eu quero cuidar dela como um todo. Desde o fio de cabelo até o dedão do pé. Eu quero avaliar se ela tem um risco aumentado para doença cardiovascular. Eu quero fazer o rastreio oportuno de câncer coloretal, endoscopia, colonoscopia. Eu quero avaliar essa paciente, porque eu não quero essa paciente comigo no consultório só um dia. Eu quero essa paciente comigo em todas as fases da vida dela. Então, eu quero poder cuidar da mulher desde a primeira menstruação até muito depois da menopausa. Porque a mulher ela ainda permanece indo ao ginecologista. O ginecologista é o médico da mulher, mas não só para colher um Papa Nicolau, e sim para que ela se prepare para envelhecer bem, para gerir bem todas as fases da vida dela. Maravilha, sensacional. Prometo 2 últimas perguntas e aproveitem essa. Qual mensagem você deixaria para essa mulher que está achando que é um exagero e te procurar porque está só cansada ou por sintomas que supostamente não seriam motivo de estar buscando um ginecologista? Não é um exagero. Não se acostume a viver mal. Em nenhuma fase da sua vida. Não se acostume. Viver mal não é normal. E me procure aberta para mudar de vida. Seja com atividade física, seja com alimentação adequada, com uma suplementação. Todo esse arsenal de possibilidades pode ser feito com você. Não só olhar os peitos. Não, jamais. Eu não sou médica só de perereca. Maravilha. E para os médicos recém-formados, o que você tem a dizer nessa trajetória? Hoje você já está atuando, né, jovem. Imagino que você tenha desafios. O que você hoje, que já transicionou, está passando por essa fase, ou até já passou, tem a dizer para esses médicos aí recém-formados? Capacite-se bem, não tente encurtar caminhos e saiba onde você quer chegar. Eu acho que esse é o grande diferencial. Saiba como você se imagina daqui a 1 ano, daqui a 2 anos e daqui a 5 anos. É importantíssimo você saber onde você quer chegar. O que você quer para a sua vida? A longo prazo, com certeza. Isso é um grande diferencial. Porque quando a gente fala de abrir seu próprio consultório, de empreender, não é só contratar um arquiteto, escolher o projeto da cadeira, da mesa. Não, não é isso. É muito além disso. E quando você tem um consultório que agrega outros serviços, você tem que conseguir pensar em tudo isso, e todas as licenças, e todas as burocracias, vigilância sanitária, a questão de impostos. Então, saiba o que você quer, onde você quer chegar. Se você quer uma estabilidade de um concurso, tá tudo bem, nem todo mundo precisa empreender. Mas tenha muito claro aquilo que você quer para a sua vida profissional e alinhe isso, com certeza, com a sua vida pessoal. E nunca esqueça a medicina, né? Sim. É o que a gente tem buscado aqui. Eu quero te incentivar justamente a não só encaminhar conteúdos como esse, mas realmente a assistir, assim como você faz esse investimento em descansar e assistir uma série da Netflix que
que tem assim inúmeros capítulos. Quanto ouro, quanto conteúdo rico, de verdade, que talvez essa paciente possa até não chegar a você no seu consultório, mas você vai ter a oportunidade de saber se comunicar de uma forma muito mais assertiva com o próprio médico, né? Sim. Gostou? Muito legal, gostei. Podia ficar aqui, ó, um pouco conversando. Obrigada, Pedir janta também. Quer comer? Não, obrigada. Não tem queijo, não tem nada disso, não tem. Mas tem uma admiração de verdade, sincera, olhando no fundo dos seus olhos. É muito bom, é muito legal. Pelo menos para mim faz muito sentido por ser também uma mulher decidida, né, que profissionalmente muito cedo teve bastante responsabilidade e saber que planejamento, boa educação e principalmente saber onde se quer chegar gera esse resultado. E eu espero de verdade que esse mesmo planejamento, né, essa condução assertiva seja o que você esteja utilizando também na vida de cada paciente que chega até você. Obrigada, foi um prazer. Obrigada pelo convite, foi Obrigada. ótimo. Você é mais linda ainda pessoalmente. Ai, obrigada! E depois você? vamos fazer a sua reposição hormonal, né? Vamos fazer. Eu não estou no climatério, corri tanto disso, mas estou muito feliz de verdade. Vou fazer essa trajetória, vou divulgar essa trajetória. E isso é uma informação importante não para você que já está no climatério. Muito importante que você se interesse, você mãe, você que já está no climatério, você que já está na menopausa, converse com as outras mulheres, converse, a informação é muito importante e é possível passar por esse período de uma maneira muito mais leve, não é o fim da vida e vamos passar isso junto comigo, que está complicado isso aqui. E como sempre, aqui na descrição, você vai saber onde encontrar a doutora Isabela e o que mais? Na cidade dela também, em Brasília gente. também. Em Brasília e online para também. o Brasil todo. Tem paciente de Salvador, tem paciente do Sul, tem paciente fora do Brasil também. Hoje a medicina, ela possibilita muito isso pra gente, né? Então é sempre muito gratificante, é uma troca muito grande. Então, onde me encontrar? Vai estar aqui. E é isso. Até o próximo Consultório Aberto.